Aí tem a onomatopeia. Ela é uma figura de imagem ou de linguagem que representa os sons, ou seja, dá a chance do leitor ouvir com os olhos. Quando vocês verem aí essa imagem, para vocês isso lembra o som de quê? O que é que se tivesse esse balão e tivesse um personagem? O personagem estaria fazendo o quê? E aí, alguém se prontifica? É melhor vocês abrirem um áudio, porque ela não vai conseguir ver vocês, não. É, eu não tô vendo não. Nem ver na caixa de Vocês texto. falaram aqui agorinha, Porque eu tô mas vendo podem só, abrir. só o slide. Falaram, acho que uma batida. Uma batida. O que mais? É como se tivesse aparecendo alguma coisa assim do nada, fazendo bum, Isso. O que mais? Surpresa, falaram aqui. Boa também. Então, é justamente isso. A onomatopeia, ela dá a gente que está lendo a história a chance de ouvir com os olhos. Então, quando a gente vê esse balãozinho aqui, a gente já imagina algo surpreendente que aconteceu, até mesmo uma batida. Em relação à batida seria porque tem essas estrelinhas do lado. Normalmente, quando na história em quadrinhos um personagem bate a cabeça, ou então bate em algum lugar, sempre aparece aquelas estrelinhas rolando na cabeça. Então, é muito importante toda HQ ter essa estrutura também de onomatopeia. Como, por exemplo, aqui. Turma da Mônica em uma missão saúde. Aqui, nessa parte de baixo, tem um balãozinho, o primeiro balão, que é o balão de fala. A Mônica falando, que delícia. Aí aparece ela no outro quadrado, só com a bola, no terceiro quadrado. Toca aí, Mônica. Dá pra entender que o personagem ele está falando mais alto, tá tentando gritar. E embaixo aparece a onomatopeia Toin e Brum. Esse Brum dá para entender que a bola bateu nos meninos. Então, por isso que é importante essa figura de linguagem. E até a personagem também, ela tá com a cara de assustada, pensativa, porque ela viu que ela chutou com muita força e a bola bateu nos meninos. Para você ver, só um elementozinho já dá ao leitor a oportunidade de ter várias interpretações de uma mesma cena. Então vamos falar agora a HQ na educação. Quando eu fui pesquisar para o meu TCC, eu achei várias histórias em quadrinhos em relação à educação. Educação financeira, saúde, português, mas não tinha achado nada em relação à história da matemática, história do tempo, como eu tratei no meu HQ. Então, ele ainda na educação está caminhando em passos lentos, mas está caminhando. Hoje em dia, é mais fácil você ver uma história em quadrinhos numa escola do que anteriormente. Ela já chegou, inclusive, a ser censurada na escola. Vou falar um pouquinho mais na frente sobre. Na, na década de 60, as HQs elas foram proibidas em ambiente escolar. Chegar até tomar do aluno e rasgar. Porque alguns professores, coordenadores e diretores de escola achavam que a história em quadrinho ia tirar a criatividade do aluno. Porque quando ele lesse lá um HQ, a cena já estaria pronta. Então, naquele tempo, achavam que as histórias em quadrinhos não ajudavam. Ou seja, elas pioraram a condição do aluno em ler uma cena e já está lá o que aconteceu. Só que a gente vê que realmente não é assim. Quando a gente estava nessa partezinha aqui da Mônica, deixa eu voltar, nesse último quadrinho, só em ter aquela palavra ali, Brum, a gente já imaginou que aconteceu várias coisas. Então, a história em quadrinho ela é um elemento tão importante na escola porque trabalha diretamente com a criatividade do aluno. Nós já estamos vendo a cena, só que na nossa cabeça a cena está acontecendo. Então a gente consegue dar continuidade àquele desenho que está ali. Por isso aqui, ó, depois disso, na década de 80 e de 90, viram a necessidade de trazer essas histórias em quadrinhos para a escola, tentar trabalhar mais com elas. E com isso, tiveram muitos trabalhos, muitos artigos, pesquisas sobre.
falando que as obras ricas em simbologia podem ser vistas como um objeto de lazer, estudo e investigação. A maneira como as palavras, imagens e as formas são trabalhadas apresenta um convite à interação do autor-leitor. Foi justamente o que a gente fez ali na cena anterior da Mônica. A gente viu só um quadrinho e já imaginou várias coisas que poderiam ter acontecido no último quadrinho lá, que aparecia quando ela chutava a bola muito forte. Então, são obras ricas porque a gente pode trabalhar a continuidade daquela história. E até fica mais fácil para o leitor querer se interessar em ler. Principalmente na escola. Na escola, hoje em dia, eu falo isso que eu trabalho em uma, os meninos eles não gostam muito de ler. É raro quando você vê algum com livro. Porque eles dizem que é muito texto corrido. Então, não desperta aquela vontade, aquela interação. Então, o que foi que a escola fez? Fez a biblioteca e investiu em história em quadrinho. Hoje em dia lá, os alunos, eles gostam de ler, gostam de criar histórias em quadrinhos, que foi o que a gente colocou também para eles fazerem, para eles trabalharem tanto a criatividade em relação ao desenho, trabalhar enredo, que é como construir uma história, como fazer aquele personagem contar uma história e participar daquela história, e fazer que eles se interessassem mais em relação à leitura. Então, visto isso na década de 80 e de 90, a LDB já trouxe a importância das diversas linguagens, ou seja, já citou as histórias em quadrinho como algo mais fácil de ler, como se fosse algo que despertasse mais. Aí os parâmetros curriculares nacionais, o PCN, tornou esse gênero obrigatório a ser trabalhado. Só que ele não é obrigatório a ser trabalhado em outras disciplinas. A obrigatoriedade dele, hoje em dia, e tem na BNCC também, é ser trabalhado na disciplina de português, no 6º e 7º ano, que é para quando a criança está começando a desenvolver a escrita. Então, ele se tornou um gênero obrigatório. Ele foi do censurado, do proibido, até a se tornar obrigatório. Com isso, hoje em dia a gente consegue ver muita atividade, prova, até no Enem mesmo, muitas tirinhas, que são histórias em quadrinhos em pequenos recortes. Então, as histórias em quadrinhos elas se tornaram importantes na escola, tanto para o aluno tentar ler alguma coisa, se não tem muita afinidade, tanto para ele poder criar. E isso também veio de acordo com os filmes da Marvel. Quando a Marvel começou a fazer sucesso, logo tornaram a voltar as HQs. Então, várias pessoas começaram a ler as histórias em quadrinhos devido à Marvel. Então, a cinematografia tem um papel muito importante aí. Eles começaram a trabalhar nos filmes e as histórias em quadrinhos complementar aqueles filmes. Até hoje em dia tem vários canais de YouTube que fazem essa ligação. Tem um que eu gosto de assistir, que é o Ei Nerd. Ele assiste o filme da Marvel e vai comparar com a história em quadrinho. Então, devido a esses filmes de super-herói estar fazendo muito sucesso, muita fama, veio aí também a volta das histórias em quadrinhos. Para quem não sabe, esses filmes da Marvel que tem hoje em dia, da DC também, eles são todos criados a partir das histórias em quadrinhos escritas lá atrás, há muito tempo. Então são adaptações. Esse aqui foi o HQ que eu criei no meu TCC, junto com Diógenes. A Turma da Hora e o Mistério do Tempo. Nesse HQ a gente trouxe a história da matemática e a história do tempo. Quanto tempo o tempo tem. Eu utilizei até uma frase dessa dentro da historinha. Então, uma coisa que tem que ser feita quando eu for criar uma história em quadrinhos, ou quando eu for analisar ela, é observar os elementos visuais. Ou seja, a história em quadrinho é muito contato, é muito visual. Normalmente quando você pega uma capa interessante e vê que ela está bem colorida, tem os personagens bonitinhos lá, já dá vontade do leitor ler. Então, dos elementos que tem que ter nas histórias em quadrinho também são a relação das cores. Cores chamativas, dependendo do conteúdo que você vai tratar. Nesse meu aqui, eu trabalhei a hora e a história da matemática. A escolha de trabalhar o roxo, o laranja e o amarelo
é porque ele desperta criatividade. Isso é trabalhado na psicologia das cores. Ele desperta aquela criatividade, aquele interesse. Por isso que a cor utilizada foi essa. Aqui tem algumas das páginas. Pode ver nesse print aqui, que ali embaixo eu utilizo onomatopeia. A ideia da explosão, boom. E o quadrinho sempre pontiagudo, para dizer que a explosão foi alta. E os quadrinhos de fala sempre são os mesmos. Só que nessa história em quadrinho eu quis trazer um elemento novo, que foi a questão da interação. Se vocês verem aqui nesse print, do lado direito e esquerdo de vocês, vai aparecer lá o personagem de óculos, que era Guto o nome dele, falando, temos que sair e tem um tracinho. Então, aquela criança que estivesse lendo a história em quadrinho, teria que completar a história, ou seja, sendo um autor também, ou sendo o quarto personagem. Aqui, esse print tá mais fácil de visualizar. Eu utilizei muito visual nele, muitas cores, que é para dar, como esse HQ ele foi direcionado para o terceiro ano, então são crianças, então criança vê muita questão da cor. Então por isso que eu coloquei várias cores nele. Logo no começo aí tem os balões de fala, um personagem um olhando para o outro, para ter aquela sintonia. Embaixo, quando ele colocar ali máquina do tempo, esse fundo de tela dá a impressão que é algo extraordinário. Então, por isso que o elemento visual é muito importante. Nesse segundo, do lado direito, o quadrinho está dividido ao meio, em 2 triângulos. Isso é a forma mais atual de fazer as histórias em quadrinhos, que é sair do quadro, do retângulo, e trabalhar com outras formas. Vocês observarem bem aí, os bracinhos do personagem Lusca, que é o loirinho, tá passando por quadrinho de baixo. Então é como se eles estivessem em sintonia. Por isso que é importante essa questão do layout, do desenho. E aparece aí também um balãozinho de pensamento. O que ele está pensando. Aí logo abaixo aparece o quadrinho com 3 pontas. Esse quadrinho de 3 pontas significa dizer que são os 3 que estão falando ao mesmo tempo. E a letra em caixa alta, em caps lock, é para dizer que eles estão falando mais alto. Eles não estão gritando, estão falando mais alto. E logo abaixo tem o balão de grito. Ele fala, observem. Não só é um quadrinho simples. Se fosse um quadrinho simples, seria só observem. Então, tem essa questão da tonalidade de acordo com o quadrinho. E isso é muito interessante. Aqui outro exemplo também. Como eu falei ali a vocês, eu fiz essa história em quadrinho querendo tornar algo interativo. Que o leitor pudesse participar, pudesse ser o quarto personagem da história. Então já aparece ali, a Dandara me ensinou hoje, o ponteiro maior marca. Então a criança que está lendo vai lá e responde. Já o ponteiro menor marca, vai lá e responde também. Então a intenção dessa história em quadrinho foi tornar o leitor participante, ou seja, uma história em quadrinho interativa com quem está lendo. E logo aqui abaixo também tem outra onomatopeia, que é a de explosão. É como se ele entrasse na máquina do tempo e ela explodisse. Ele explodisse e eles fossem viajar no tempo. Como por exemplo aqui. Aqui eles vão viajar e vão descobrir a história do relógio. Se vocês observarem bem, tem um quadrinho lá em cima, um retângulo. Esse retângulo significa que quem está falando é o narrador. Então, ele não está em forma de balão, porque quem está falando não é o personagem, nenhum dos 3, nem o faraó. Quem está falando é o narrador, ou seja, é uma história narrada. E logo abaixo desse outro quadrinho tem só os olhos. Mas se a gente observar bem, os olhos trazem a característica de cada personagem. Então, o primeiro olho é do loirinho, a sobrancelha loira. O segundo olho é da segunda personagem, Dandara. E o terceiro olho, que é o óculos, e que não é só a marquinha, é do personagem Guto. Então, outra coisa importante, todo personagem que for criado em uma história em quadrinhos, ele tem que ter a característica própria. Um exemplo aqui, ó. No primeiro personagem, no Guto, a característica dele é o óculos e a gravatinha verde. Já no outro, no Lusca, a característica dele é ser loiro, do olho verde.
E já na Dandara, a característica dela é a bandana. Então, toda vez que quando a criança for ler essa história e já chegar aqui, ela já vai saber que o do óculos é o Guto, já vai saber que o outro, da sobrancelha loira, é o Lusca. Então, toda vez quando eu for querer criar alguma coisa, criar uma história em quadrinhos, um dos elementos que não podem faltar também são a característica própria de cada personagem.